Não é de hoje que muitos de vocês me perguntam: Thiago, qual é o universo mais poderoso da ficção para você? E essa pergunta é muito difícil de ser respondida do dia para a noite, porque o poder envolvido entre esses universos mudam e muito. E em certos casos mudam até que bastante. Eu então resolvi responder essa pergunta para vocês e listar também os 10 universos mais poderosos da ficção. Claro, na minha opinião. Fala pessoal, beleza? Aqui que vos fala é o Thiago. E sem enrolar muito, já peço que você garanta aquela sua inscrição aqui no canal, porque eu já sei que você vai pedir aquela batalha mortal com algum desses universos citados nesse vídeo. E mais, já sei que vocês também vão comentar qual é o seu universo mais poderoso da ficção. E vocês acham que eu não sei, né? Eu tô ligado que vocês já estão comentando agora isso aqui. Lembrando que vocês também podem visitar a nossa lojinha do canal lá na Amazon, link na descrição. Universo DC. Eu sei que algumas pessoas vão se questionar: mas Thiago, por que DC ultimamente não está tão poderosa quanto antigamente? Olha jovens, eu tenho alguma ideia do porquê. Isso se chama então retcon ou reboot do universo. Quando você estabelece um universo muito poderoso, em algum momento você vai ter que mexer nele, seja também para poder consertar algo ou para que ele então piore algo. E tipo, não tem nenhum problema a DC dar um reboot ou um retcon. Não, o problema é que dar um reboot ou um retcon enfraqueceu seu próprio universo. E alguns anos atrás, o próprio universo DC nos quadrinhos era muito mais poderoso do que o da Marvel. Você tinha Lúcia, você tinha Miguel, Spectro, The Presence e muitas outras entidades como algo consolidado e sem nerf nenhum. Era realmente absurdo de tão poderoso que era. Hoje em dia, agora, parece que as editoras têm medo de manter um personagem ou um universo mega apelão. Para mim, a DC ela abre essa lista de mais poderosos porque mesmo com seus problemas, a DC tem o seu poder que deve sim ser respeitado. E você também pode então ver o vídeo da cosmologia completa da DC de forma então ranqueada aqui no canal. Vou deixar o card em cima no vídeo e também no final do vídeo para vocês também verem. Creepypasta. O universo de Creepypasta é um universo que se conecta também e muito com o universo de SCP. Mas esse universo de Creepypasta tem os seus próprios contos, que diferenciam do SCP. A maioria das creepypastas surgiram de forma então de lenda urbana ou uma história de terror compartilhada na internet. Essas histórias geralmente são escritas por pessoas anônimas, mas tenha certeza que essas histórias são bem vastas e também diversificadas. Normalmente é como coisas sobrenaturais, eventos inexplicáveis, jogos de terror e muitos outros encontros perturbadores. Alguns dos seres mais poderosos da creepypasta são, por exemplo, Slenderman, Sonic X, Herobrine, Zalgo, Douglas, Tlio, Pandora, Juiz Supremo e, acima de todos, o Creator. Muitos desses seres são capazes de enfrentar as mais altas entidades da DC ou mesmo então da Marvel também. Nárnia. O universo Nárnia ele é um mundo de fantasia criado pelo próprio renomado autor britânico C.S. Lewis, conhecido então pela própria Crônicas de Nárnia. Esse universo ele contém então várias coisas mágicas e uma jornada através de um reino místico cheio de criaturas, aventuras emocionantes e também profundas mensagens morais e também religiosas. Nárnia ele é retratado como um mundo paralelo ao nosso, acessível através de diferentes meios, como por exemplo portas secretas, espelhos e até mesmo também armários antigos. No entanto, o tempo em Nárnia segue então seu próprio curso, muitas vezes desconectado do tempo do mundo real. O mundo de Nárnia também é habitado por uma rica variedade de personagens, desde seres humanos, até mesmo animais falantes, como leões, castores, cavalos, centauros, faunos e muitos outros. Esses seres têm suas próprias culturas, sociedades e histórias, confiantes para a diversidade e também complexidade do universo de Nárnia. Mas nesse universo gigantesco existe um ser acima de todos, o poderoso leão Aslan, que então simboliza Jesus Cristo em muitos aspectos e também é visto como uma figura de sabedoria, justiça e também merecimento. Aslan desempenha então um papel central em histórias de Nárnia, em várias histórias, ajudando então as crianças do mundo real que entram então nesse mundo para poder superar desafios e também enfrentar o mal. O que faz desse universo ser tão poderoso é justamente o Aslan representar então um ser divino, mas que ao mesmo tempo sendo então mega poderoso. É intitulado então como ser onipotente, onipresente e onisciente. Esse universo ele não é tão detalhado na sua cosmologia se comparado a outros que estão nessa lista aqui mais à frente dessa lista, porque ele não é tão
pegado nesse assunto de cosmologia, mas que ele é bem poderoso, sim, ele é. The Elder Scrolls. O universo de The Elder Scrolls é um extenso, detalhado também mundo de fantasia criado pela própria Bethesda. E esse universo de Elder Scrolls ele é conhecido por sua rica mitologia, história complexa e um vasto conjunto de terras e raças fictícias. O mundo principal em Elder Scrolls ele é chamado então de Tamriel. Tamriel ele é um continente vasto e também diversificado, dividido então em várias províncias, cada uma com a sua própria cultura, história e características geográficas. Algumas das províncias mais conhecidas incluem então Skyrim, Morrowind, Cyrodiil e também Hammerfell. Cada província tem então a sua própria sociedade, política, religião e até mesmo também conflitos internos. Essas diferenças culturais e também geopolíticas ficaram para poder dar mais riqueza e também complexidade no mundo de Elder Scrolls, proporcionando então aos jogadores uma variedade de experiências e também narrativas, enquanto também explora então o universo. A mitologia de Elder Scrolls também é um outro aspecto importante do universo. A série ela apresenta então um panteão de deuses, lendas antigas, profecias e eventos também cósmicos que moldam o mundo. Os jogadores podem então aprender sobre essas histórias e até mesmo também interagir com entidades divinas durante então a sua jornada. Talvez o universo de Elder Scrolls seja o verso mais poderoso dos games. A maioria dos deuses contém então uma interação primária entre Anu e Padomei. Anu e Padomei são então duas figuras primordiais que desempenham então papéis fundamentais na criação e na estrutura do universo. Eles representam então forças opostas e também conflitantes que moldam a existência e também deram a origem a todos os seres e eventos subsequentes. Anu ele é descrito como sendo então o conceito de tudo ou o tudo. Ele personifica a estabilidade, o equilíbrio e a ordem. Já o Padomei ele é o oposto do Anu. Ele representa então o conceito do nada ou o nada. Se vocês quiserem que eu traga mais vídeos sobre Elder Scrolls, né, principalmente também com Anu e também Padomei, só comentar aqui. Senhor dos Anéis. Senhor dos Anéis é um universo criado pelo próprio autor J.R.R. Tolkien. É extremamente rico e complexo também. Ela descreve então uma estrutura do universo, as entidades divinas, os reinos sobrenaturais e as forças que moldam a existência dentro então do próprio mundo de Tolkien. A cosmologia de Senhor dos Anéis ela é baseada no conceito de universo criado por uma entidade suprema chamada então de Eru-Ilúvatar, também conhecido como o Único. Eru ele é o criador de tudo que existe e também dotou as suas criações com livre arbítrio e propósito. O universo ele é dividido então em várias camadas ou reinos, cada um com suas próprias características e também habitantes. A camada principal, ela é conhecida como Arda, onde ocorrem então os eventos principais da história. Arda ela é habitada por seres mortais e também imortais, incluindo então elfos, anões, humanos, magos e também diversas criaturas sobrenaturais. Dentro de Arda há várias regiões e reinos importantes. Um deles é Valinor, chamado como Terra dos Valar. Valinor é o lar dos Valar, poderosas entidades divinas que foram então criadas por Eru-Ilúvatar para poder auxiliar na construção e no cuidado do mundo. Os Valar são seres imortais e possuem então habilidades e poderes que exercem os dos seres mortais. Eles representam então diferentes aspectos da natureza e têm então responsabilidades específicas na preservação de Arda. A Terra-média é habitada então por elfos, hobbits, humanos, orcs, dragões, também uma ampla gama de criaturas fantásticas. Na Terra-média, na luta entre o bem e o mal acabou desenrolando, culminando então na busca de um anel e também na guerra contra o próprio Sauron. Sauron, ele é o Senhor das Trevas, uma figura poderosa e também temida na cosmologia do Senhor dos Anéis. Ele é um ser antigo, servo então do próprio Morgoth, uma entidade corrompida que foi então a primeira grande força do mal em Arda. Sauron busca então dominar e controlar todo mundo, usando então um anel como uma ferramenta para poder exercer o seu poder. E por seu poder ser esplêndido, vale também colocar esse universo de Tolkien nessa lista também. Dies Irae. Dies Irae é uma obra de visual novel japonesa, uma forma de jogo interativo que combina então elementos de romance e também narrativa. O universo de Dies Irae ele é ambientado então em um mundo alternativo que se baseia então na Segunda Guerra Mundial, mas com uma reviravolta sobrenatural e também ocultista. No universo de Dies Irae existem então duas forças principais em conflito: os Longinos Drensis, Ordem, e também os Bronze Cross.
Essas organizações secretas possuem então membros com habilidades especiais e estão também envolvidas em batalhas épicas pelo poder e também pela própria dominação do mundo. A história, ela gira então em torno do protagonista chamado então de Renji Fungi, que ele então se vê envolvido nessa luta entre as facções, né? Ele também descobre que também há outros seres sobrenaturais chamados então de super-humanos, que possuem então poderes extraordinários e também estão relacionados com eventos históricos e também mitológicos. Esses seres super-humanos, né, possuem também habilidades especiais e também se enfrentam em batalhas espetaculares. O universo de Desires ele é rico em referências históricas, literárias e também mitológicas, com personagens que são inspirados em figuras reais, lendas e também obras literárias famosas. Além disso, o romance visual explora também temas complexos, como por exemplo redenção, moralidade, destino e também peso das escolhas pessoais. A visual novel de Desires também foi adaptado para outros formatos, como anime e também mangá, ampliando também o alcance do universo. Um dos personagens também mais conhecidos também e também mais poderoso, né, do universo, na minha opinião, é o próprio Rajun, um ser capaz de remodelar toda a cosmologia do seu universo, e ele também está muito acima do multiverso ou mesmo de qualquer existência de outros deuses Hadous, principalmente quando ele está então sentado no seu trono do mundo. Marvel. O universo Marvel ele é extremamente vasto, tá? Tanto quanto a própria DC. Mas a diferença é que durante alguns anos a Marvel sempre foi aumentando seu poder, ficando cada vez mais poderosa e expandindo ainda mais a sua cosmologia. Por outro lado, isso é bom porque isso expõe também vários lados, né? Seja então heróis, vilões, seres cósmicos ou mesmo entidades para serem então exploradas como poder, conceitos, histórias, mitologias e assim vai. A cosmologia da Marvel ela é um aspecto bem complexo, tá? Mas podemos então simplificar para poder entender como funciona. Na Marvel, existem então diversas dimensões, reinos, entidades cósmicas que representam então papéis importantes. Começando então por níveis mais baixos, por exemplo, temos então o universo principal, conhecido como a Terra 616, onde então ocorre então a maioria das histórias da Marvel. Esse é o universo que os heróis e também vilões interagem e também confrontam as suas lutas. Além disso, no universo principal também existem então dimensões, outras dimensões e também realidades alternativas. Alguns dos mais conhecidos incluem então a dimensão espelho, o mundo bélico, o multiverso e também a zona negativa. Essas dimensões também ocorrem então cenários diferentes, permitindo então que histórias explorem então diferentes versões dos personagens e também situações. No nível cósmico, a Marvel ela apresenta então entidades poderosas e com poderes muito grandes, e entre eles estão personagens como Galactus, uma entidade que se alimenta de planetas, eternidade, que personifica então o próprio universo, Tribunal Vivo, que é responsável então por garantir o equilíbrio nas diferentes realidades. Essas entidades têm poderes além da compreensão e também afetam eventos cósmicos em grande escala. E para não prolongar tanto, tá, sobre a cosmologia da Marvel, porque eu já fiz um vídeo sobre isso, do universo Marvel, que está crescendo muito, e isso se deve ao tal ponto de que faz do universo poderoso, como a DC, parecia algo bem pequeno para ela. O Mineko. O universo de Mineko, no Naku Kuroni, é bem interessante, mas eu vou simplificar para vocês entenderem como funciona, tá? Afinal de contas, eu também já fiz um vídeo falando como funciona a cosmologia de Mineko. A história é baseada em uma visual novel de mistério e também suspense. Bom, no universo em si de Mineko, a história se passa então numa ilha chamada então de Kogenjima, onde então a família de Urushima se reúne então para poder discutir questões de herança em si, basicamente. No entanto, eventos misteriosos e também assassinatos começam então a ocorrer, envolvendo então a lenda de uma bruxa chamada então de Beatriz. A cosmologia da história envolve então a ideia de um jogo entre humanos e bruxas. A bruxa de Beatriz desafia então os membros da família de Urushimoya, como você bem entender, é um jogo mental, onde eles então devem então tentar descobrir a verdade por trás dos eventos inexplicáveis que ocorrem ou ocorreram na ilha. Ao longo da história, são então projetadas diferentes perspectivas e também teorias para poder explicar os eventos. Uma das teorias é a própria explicação da magia, em que as suas ações, né, em si e também acontecimentos são então atribuídos a poderes sobrenaturais e também mágicos das bruxas. Por outro lado, há também uma explicação lógica, em que eventos são explicados por meio de lógica e também pensamento humano. Essa perspectiva sugere então que eventos aparentemente sobrenaturais também têm motivação racional e também são causados por pessoas, né, reais.
com motivações e também intenções. A verdade é que o universo demoníaco ele é bem grande, atualmente é um dos universos mais poderosos animes, mangás e também talvez jogos também, afinal de contas o Maníaco também tem os jogos também, mas o ser todo poderoso ou poderosa em o Maníaco é a Fahrenheit, a verdadeira The Creator. Digimon. O universo de Digimon está crescendo bastante, tá, cara? Assim, crescendo um tanto que é bem provável que esteja então um pouco acima de um Maníaco. Mas esse universo ele é baseado em um mundo digital chamado então de Digital World, onde então criaturas digitais, chamadas então de Digimon, existem e também interagem. No universo de Digimon, tá, existem então diversas dimensões digitais, cada uma representando então diferentes aspectos do mundo digital. A dimensão principal é o mundo digital, onde então a maioria das histórias se passa lá. Nesse mundo, os Digimons vivem e também evoluem. Os Digimons, eles são então uma criatura digitais e também possuem então uma forma inicial, chamada então de forma bebê. E também podem evoluir para formas mais poderosas, por exemplo, para um processo chamado então de digievolução. A digievolução permite então que o Digimon cresça, eles possam crescer e também adquirir habilidades mais fortes. Eles também podem passar por várias etapas de evolução, incluindo também as formas de treinamento infantil, né, para adulto, de adulto para perfeita e também de perfeita para a própria suprema. Na cosmologia de Digimon também existem então outras dimensões, como por exemplo o mundo real, onde então humanos vivem e também outras dimensões digitais paralelas também contém. Essas dimensões também podem se conectar e também interagir, permitindo então com que os Digimons ou o Digimundo, né, e os humanos se conectam ou se encontram e também trabalhem juntos. Há também a presença de entidades bem poderosas conhecidas como Digimon Supremos, que são então considerados seres divinos no universo de Digimon. Esses Digimon Supremos possuem habilidades e também poderes motivados e também desempenham um papel importante na proteção do Digital World. Apesar do universo de Digimon ser bastante subestimado, preste atenção, não subestime esse universo porque ele é bem poderoso. Stephen King. Atualmente um dos universos que eu mais estou consumindo, né? O universo de Stephen King, incrível por suas histórias que abrangem então uma variedade de cenários diferentes. Em muitos dos livros de Stephen King há uma conexão entre as histórias, personagens e também lugares. O universo de Stephen King ele é conhecido por um multiverso de Stephen King. Olha só que nome criativo. Onde então coexistem então várias realidades e também dimensões. No multiverso de Stephen King existem também diferentes níveis de realidade e também diferentes dimensões que sobrepõem ou se cruzam. Por exemplo, o mundo real onde vivemos, tá, é uma camada de realidade. No entanto, existem então outras realidades como o mundo médio, que é então um cenário pós-apocalíptico e também mágico, ou a cidade fictícia de Castle Rock, onde então muitas histórias de King se passam. E dentro desse multiverso existe então uma entidade no plural, né? Também forças sobrenaturais que desempenham então um papel muito importante nas histórias. Por exemplo, Rei Carmesim é uma entidade maligna que aparece então em várias obras do King e busca governar ou destruir o multiverso. Além disso, também existe então uma conexão entre alguns personagens do livro de King, o pistoleiro e o Roland Deschamps, da série da Torre Negra, né, que é um personagem chave que atravessa então diferentes histórias e também dimensões em busca da Torre Negra. É um ponto central do multiverso, que também vale a pena ressaltar, citar aqui, né, que a cosmologia de Stephen King ela é bastante flexível e pode então variar de acordo com cada história individual. Nem todos os livros de King são diretamente conectados, mas muitos elementos, personagens ou referências são mantidos, criando então uma sensação de continuidade ou coesão do multiverso. Lovecraft. Entrando no universo de terror, o pai de todo ou de todos, né, que foi criado na mitologia e também histórias que vemos hoje em dia, Lovecraft, ele é o pai de tudo, cara. A cosmologia criada em Lovecraft é conhecida como também mitos de Cthulhu, ou ciclo de Cthulhu. É um universo bem sombrio e também cósmico, onde também seres antigos e também cósmicos, né, óbvio, existe também, além da compreensão humana. Nesse universo de Lovecraft, há entidades extraterrestres poderosos, chamados então de antigos ou deuses exteriores. Esses seres são muito antigos, originados de outros planetas ou dimensões, e possuem então poderes e também inteligência além da compreensão humana. E também, eu já fiz também um vídeo sobre a cosmologia de Lovecraft, dá uma pesquisada aqui no canal para vocês verem. Voltando, esses seres também são sentidos como monstruosos,
com formas estrangeiras, também apavorante, né, vindo de fora, algo que você não conhece, e também são indiferentes aos seres humanos. Eles existem além do próprio tempo e espaço, e a sua própria presença é muitas vezes descrita como avassaladora e também devastadora para a mente de uma pessoa humana. E nesse universo de Lovecraft, a humanidade é retratada, né, como insignificante e também impotente em relação aos antigos. Os humanos que depararam com a verdadeira natureza do próprio universo cósmico e dos seres antigos são frequentemente levados à insanidade ou ao desespero. Nessa cosmologia de Lovecraft também apresenta então elementos como cultos secretos e também caminho aos antigos, nos quais humanos fanáticos buscam também servir ou despertar essas entidades cósmicas. É importante também ressaltar que na cosmologia de Lovecraft ela é caracterizada por um senso de horror bem cósmico e também existencial, em que a insignificância humana diante do universo vasto e também desconhecido é um tema então recorrente. A atmosfera opressiva, o desconhecido e a percepção da audiência da humanidade são características centrais da história de Lovecraft, e o governante desse universo é o próprio Azathoth. Luz enquanto universo transrealista. Eles apresentam então um dos universos mais complexos e também filosóficos. A cosmologia de Luz enquanto universo transrealista é uma referência ao livro Light do autor John Harrison, que apresenta então uma abordagem transrealista de ficção científica. No universo de Light, a história se passa então no futuro distante e em diferentes locais, incluindo então a Terra e outros planetas colonizados. A cosmologia de Light explora então também temas complexos como, por exemplo, a natureza da realidade e também da própria consciência. O conceito de transrealista usado então no livro refere-se então à interseção entre o realismo e o próprio surrealismo. Ele desafia então as noções transdiciais e também de linearidade e casualidade na narrativa, permitindo então que elementos não lineares e também desconexos sejam então incorporados. Nessa cosmologia de Light, luz, né, a realidade ela é inevitável e também mutável. A história envolve então personagens que vivem então em diferentes planos da realidade, alterando então entre mundos reais e também imaginários. Essas cobertas podem então sobrepor, desafiando então a percepção tradicional de tempo e espaço. Além disso, a narrativa também de Light explora também a natureza da consciência humana de forma então como ela pode então ser influenciada e também alterada. Os personagens lidam então com experiências de distrações da realidade, viagem no tempo e também estado da consciência alternados. Nessa cosmologia também inclui então elementos de ficção científica, como por exemplo tecnologias avançadas e também exploração de outros planetas. No entanto, esses elementos são utilizados de forma mais auditiva e também metafórica, esperançosos para poder mostrar a atmosfera surreal também realista do próprio livro. Você fica doido para poder querer entender alguma coisa ali. Se você quiser estudar sobre esse universo, boa sorte, porque você vai precisar. Marifold Trilogia, Stephen Baxter. A cosmologia da trilogia Marifold, escrita então por Stephen Baxter, é bem difícil, mas eu vou tentar simplificar para vocês entenderem como funciona o básico, tá? A trilogia de Marifold explora então várias ideias e também conceitos científicos, como por exemplo múltiplas realidades, universos paralelos e teorias sobre a origem e o destino do universo. A história segue então diferentes personagens em diferentes períodos de tempo e realidade. Cada livro apresenta então uma premissa única, mas todos são então conectados por um tema então comum: a busca pela compreensão da existência e do lugar da humanidade no universo. Um dos conceitos da trilogia Marifold é a própria teoria dos universos paralelos. Ela sugere então que existam universos, no plural, cada um com suas próprias leis físicas e também condições diferentes. Os personagens exploram então esses universos paralelos e também interagem com versões alternativas de si mesmo e também da própria humanidade. Outro aspecto também importante é a própria exploração de temas relacionados à evolução e ao próprio destino da humanidade. Os personagens enfrentam então questões sobre a existência de civilizações alienígenas, o papel da inteligência artificial e também mesmo as possibilidades de manipulação genética. Essa trilogia também aborda também ideias sobre tempo e espaço, explorando também conceitos de viagem no tempo, expansão do universo e também possíveis futuros para a própria humanidade. É importante também notar que a cosmologia da trilogia Marifold é baseada em teorias científicas e também especulações, e incorpora então elementos de ficção científica para poder criar uma narrativa emocionante e também intelectualmente estimulante. A deusa desse universo, ou o ser supremo, é a própria deusa de Marifold. SCP Foundation.
Um dos universos mais poderosos da ficção, tá, na minha opinião, SCP Foundation, do universo da Fundação, né, em si, é baseado em um universo ficcional que se concentra então em anomalias, objetos e também entidades estranhas e também perigosas. A Fundação SCP é uma organização fictícia que busca então conter, estudar e também proteger o mundo de anomalias sobrenaturais. Essas anomalias variam então desde objetos inanimados até criaturas vivas, cada uma com suas próprias características e também propriedades únicas. A organização caracteriza então essas anomalias usando então o sistema de SCP. Cada anomalia recebe então um número então de identificação, geralmente chamado então de SCP, seguido então de um número específico em si. Por exemplo, SCP-173 ou SCP-682. A Fundação SCP classifica também como anormais em diferentes classes de ameaça, como Euclide, que é dificuldade para poder conter ou prever, e Keter, extremamente perigosos e também difíceis de controlar. Existem também outras classes, como por exemplo Safe, seguras e facilmente contidas. Também a própria Talmiel, anomalias utilizadas para poder conter outros seres SCPs. A cosmologia da Fundação também explora também a ideia de como essas anomalias podem ser encontradas em todo o mundo e também até mesmo em outras dimensões ou realidades. A Fundação dedica-se para poder estudar, conter e também proteger essas anomalias, muitas vezes em instalações secretas e também seguras, conhecidas como sítios. Além das anomalias também individuais, a Fundação também explora também narrativas mais amplas, como eventos globais, grupos de interesse, organizações ou entidades com seus próprios interesses em anormais. E também entidades divinas ou cósmicas também possuem então um impacto bem significativo nesse universo de SCP. A cosmologia também ela é caracterizada por histórias assustadoras que são então escritas por vários autores em uma abordagem colaborativa. Essas histórias também se baseiam então na ideia de que o mundo está então repleto de anomalias perigosas. A SCP Foundation é encarregada então de manter a humanidade segura e lidar com essas ameaças. World of Darkness. Quer conhecer um universo sombrio com uma pegada de RPG? Muito prazer, World of Darkness é um universo para você. A cosmologia de World of Darkness é um universo bem sombrio e também sobrenatural. Presente então no jogo de RPG de mesa do próprio Vampire a Máscara, Werewolf, Apocalipse, né? E Mage Ascension. Em World of Darkness, tá? Existem então diferentes linhas narrativas, cada uma focada em um tipo de específico de criatura sobrenatural, como vampiro, lobisomem, magos, fadas, dentre muitos outros. Essas criaturas, conhecidas como sobrenaturais, coexistem com humanos e também estando em segredo, ocultando então as suas verdadeiras naturezas na sociedade. E essa cosmologia também inclui então diferentes planos de existências e também reinos, cada um com suas próprias características e também entidades poderosas. Por exemplo, plano material, onde então humanos e os sobrenaturais vivem, e também existem também reinos espirituais, como por exemplo a Umbra e também a Arcádia, que são então habitados por espíritos, fadas e outras criaturas místicas. Os seres sobrenaturais também do mundo das trevas possuem então suas próprias hierarquias, né? Sociedade e também sistema de poder. Por exemplo, os vampiros são organizados em clãs e também estão sujeitos à Camarilla, uma organização que busca então manter o segredo da existência dos vampiros e também manter a ordem entre eles. Lobisomens, por outro lado, são parte da tribo e também têm uma missão de proteger a natureza e lutar contra forças corruptas. Além disso, a cosmologia também de World of Darkness ela é rica em mitos, lendas, folclore e também várias tradições culturais e também religiosas ao seu universo ficcional. É importante também mencionar que a cosmologia de World of Darkness é altamente persuasível, permitindo então que grupos de jogadores e também narradores se adaptem e também criem suas próprias versões do universo, adicionando então elementos únicos às suas histórias. Um dos personagens mais poderosos desse universo é o Buda, um deles. Inclusive você também pode então ver mais sobre o quão poderoso é o Buda de World of Darkness e como também a cosmologia funciona de World of Darkness, né? Como ela funciona, essa cosmologia aí, no duelo que eu fui do Buda contra o SCP-3812. Para vocês, qual é o universo mais poderoso da ficção? Bom, na minha opinião, até onde eu sei, tá? Sobre os universos em si, o conhecimento que eu sei atualmente sobre, o universo mais poderoso é de World of Darkness. Mas fica uma briga com o universo SCP disputando quem vence. Mas existem então outros universos que eu ainda não me adentrei a fundo lá ele, né? E um deles é o próprio Marinverse, né? Talvez eu traga um vídeo específico sobre esse universo se vocês quiserem.
Mas e aí, curtiram essa lista aí? Comenta aí o que você achou. Faça a lista também aqui nos comentários. Deixa aquele like poderoso maroto. Valeu, falou e até mais.